Ver mais de volta e hora do nosso quadro Fala Doutora. Então roda a vinheta. A testosterona é considerada um hormônio masculino, mas você sabia que a mulher também pode realizar a reposição? Alguns fatores levam à diminuição desse hormônio no corpo da mulher. E durante a menopausa, isso também é comum de acontecer. Mas para entendermos melhor como isso ocorre e de que maneira podemos fazer essa reposição hormonal, eu recebo aqui no estúdio a ginecologista Fernanda, que vai nos ajudar com esse tema mais uma vez. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda novamente aqui ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde, e é de novo um imenso prazer estar aqui falando de um assunto que às vezes é tão cheio de mitos, né? Então vamos esclarecer um pouco. O prazer é sempre nosso. Então a gente começa falando exatamente sobre isso, a questão do mito, né? Da testosterona ser um hormônio exclusivamente masculino, é isso mesmo? Não, isso é um grande mito, né? A mulher produz testosterona no seu organismo. A maior parte da testosterona, às vezes, vem do ovário, como produz outros hormônios. E, então, assim, ela não é um hormônio exclusivamente masculino. E nessa questão da reposição, né? Qual seria o efeito da testosterona no nosso corpo? A gente conhece a testosterona mais como sendo um hormônio responsável pela questão da sexualidade, libido, né? Mas a testosterona, ela é um hormônio extremamente excitatório para o sistema nervoso central. Então, ela é responsável pela questão assim de foco, de concentração. E também, né, para a questão de massa muscular. Então, não só ganho de massa muscular no intuito de estética, mas sim de garantir que a pessoa não tenha perda de massa muscular. Entendi. Né? E a partir de que idade é que a mulher ela começa a ter essa deficiência da testosterona? Na verdade, a deficiência de testosterona já começa a partir de 35, 38 anos de idade. Bem cedo, né? Muito cedo. Mas ela se acentua mais perto da menopausa. Então, depois dos 45, na menopausa, a mulher chega a ter uma queda de 50% do seu nível de produção de testosterona. Então, é bastante importante. E quais são os sintomas que essa deficiência causa, assim, que a gente pode perceber que está perdendo aí esse nível de testosterona? Então, a mulher começa a se queixar um pouquinho da questão da libido, né? Disposição, energia, uma fadiga. Ela começa a ter diminuição da massa muscular e, às vezes, tem um aumento da massa gorda, né? Rarefação de pelos. Então, são vários os sintomas em todo o nosso organismo. E ali, como eu falei, a fadiga, entra a questão dessa fadiga crônica, que às vezes as pessoas não conseguem entender de onde vem, né? Então, isso pode ser uma deficiência hormonal. Por isso que é tão importante ali fazer os exames que a gente falou da outra vez, né? Na sua outra vinda aqui, a questão da reposição de todos os hormônios, né? Conseguir entender o que é que está faltando no corpo. Né? Então, eu queria que você falasse agora sobre qual mulher que precisa. Você falou que é a partir dos 38 anos, né, a receber essa reposição da testosterona. Mas tem a questão da mulher quando entra na menopausa também. E aí, que mulher seria essa que está precisando da testosterona? Então, a gente se baseia muito numa queixa clínica, né? Então, o que é fundamental é uma consulta médica, onde nós vamos fazer, a gente chama de anamnese, né? Escutar a paciente, ver as suas queixas, né? E principalmente, assim, que as mulheres acabam se queixando é da diminuição da libido. Então, quando que nós precisamos repor? Quando existe uma queixa clínica de diminuição da libido. E isso principalmente ocorre mais perto da menopausa. E agora a gente podia reforçar a questão das funções da testosterona. Então, as funções da testosterona vão na questão da sexualidade, mas na questão também de sistema nervoso central, né? Para a pessoa não se sentir fatigada, diminuir a concentração, não focar apenas na questão de libido, né? A testosterona tem um amplo espectro de importância no nosso organismo, até inclusive na questão cardiovascular, porque a gente precisa
ter um equilíbrio hormonal para ter uma saúde cardiovascular, não ter hipertensão. A mulher, quando vai chegando perto da menopausa, e principalmente após a menopausa, ela aumenta muito o risco cardiovascular, hipertensão, AVC, infarto. Então, a testosterona ajuda a equilibrar todas as funções do nosso corpo. Fernanda, na questão do aumento de peso, isso é mito ou é verdade de que quando a gente recebe aí essa testosterona, pode aumentar o peso? Algumas mulheres se preocupam com isso, né? Isso. Uma grande preocupação quando a gente fala em reposição hormonal, com certeza, é ganho de peso. Mas o que a gente precisa entender mais é que, na verdade, no caso da mulher, o desequilíbrio hormonal é que gera uma modificação corporal. Não, às vezes, com aumento de peso, mas com mudança corporal. E com acúmulo de gordura no abdômen, aquela famosa barriguinha. Então, isso, às vezes, é uma falta hormonal e não um excesso. E aonde a gente equilibra o hormônio, a mulher, às vezes, vai evitar esse acúmulo de gordura tão indesejado. E como seria a reposição da testosterona? Como é que se faz? Na mulher, a gente avalia então a queixa, né? Faz os exames laboratoriais para ver se está faltando, como é que a gente precisa fazer a reposição. Mas a gente repõe a testosterona na mulher sob duas formas. Uma bem simples, que é num gel. Num gel que é aplicado numa parte do corpo só, não é no corpo inteiro, né? E a outra, que hoje é uma coisa mais moderna, que são os implantes hormonais. Os implantes hormonais, eles são um concentrado de hormônio, como se fosse um pequeno comprimidinho que a gente coloca no tecido subcutâneo. O que é o tecido subcutâneo? É a gordurinha que a gente tem embaixo da pele. E esse hormônio é liberado de uma forma inteligente, dia a dia, uma pequena quantidade. Então, a mulher não precisa ficar passando gel, né? Uma coisa simples, prática e eficaz. A durabilidade dessa reposição é de quanto em quanto tempo que a mulher precisa fazer? A partir de que idade? Então, a idade é a partir do momento em que ela tem a queixa, né? Que a gente percebe que ela não está produzindo hormônio de forma adequada. No caso dos implantes, esses implantes são mais ou menos a cada 6 meses. 6 meses, o implante se desmanchou, o corpo absorveu e a gente coloca um outro implante. Então, ela fica sempre com níveis adequados do hormônio no corpo, no sangue, evitando as queixas. E atrapalha também a questão do sono ou não? A deficiência hormonal atrapalha, sim, no sono. Mas normalmente daí é outro hormônio, não é tanto a testosterona que interfere no sono. Qual seria? A mulher, ela tem basicamente 3 hormônios. O estrogênio, a progesterona e a testosterona. Cada um é responsável por um sintoma. No caso do sono, é a deficiência da progesterona, principalmente. Por isso que é importante, que a gente pode conversar outro dia. Isso, podemos. Por isso que é importante o exame, que daí você sabe todas as deficiências que o seu corpo tem, não é isso, doutora? Isso. E o mais importante é o equilíbrio, né? A gente não tem intuito de fazer uma reposição para que a mulher fique com um excesso de hormônios, e sim manter o que a gente chama de um equilíbrio fisiológico, né? Do que o nosso organismo produzia e não está conseguindo produzir mais. E o bacana dessa reposição da testosterona que você acabou de falar é que dura 6 meses. Então você fica sem aquele compromisso de uma cápsula, por exemplo, diariamente, que às vezes as mulheres esquecem, né? E a dosagem acaba não sendo ali no mês como deveria ser. E fazendo dessa forma que você orientou, acho que fica bem melhor para a questão do equilíbrio mesmo, né? Perfeito, é uma reposição que a gente chama inteligente, né? E não depende da questão que na vida corrida que nós temos, esquecer, né? Que isso é muito comum as pessoas esquecerem. Ótimo, obrigada doutora mais uma vez por ter vindo aqui ao Ver Mais. Eu Até a que próxima. agradeço.